Eu disse na quarta-feira de cinzas e hoje também, que esse tempo de quaresma é considerado uma caminhada num deserto, representando a saída do povo hebreu da terra do Egito, onde estava como escravo, e caminhando no deserto por 40 anos até a terra prometida. Depois vemos os 40 dias de Jesus no deserto, 40 dias de Elias também no deserto, 40 dias de Moisés lá no Monte Sinai. Portanto, no deserto nós vemos a natureza no seu estado primitivo. É no deserto que nós ouvimos a voz de Deus. E a quaresma é, pois, esse deserto, essa caminhada, não? Alguns santos dizem que a nossa vida deveria ser uma constante quaresma, não? Para que pudéssemos olhar sempre o foco e centralizar a nossa vida em Jesus Cristo, hoje, sempre, né? E no Cristo que há de vir um dia para julgar os vivos e os mortos. Mas nessa nossa caminhada aqui na terra, nós temos lutas, dificuldades. E a grande luta é contra as tentações, que podem provir do demônio, que é o tentador por excelência, né? Do mundo, com suas seduções, né? E pode provir da nossa própria carne, que é desregrada por causa do pecado original. Mas como agir diante das tentações? Por isso a igreja hoje nos coloca Jesus sendo tentado. E ele permitiu-se ser tentado para mais humilhar o demônio, a quem ele venceu, mas também para nos mostrar como é que nós devemos agir diante das tentações. Ser tentado faz parte da própria vida humana. A palavra tentar significa provar. Então, toda tentação é uma provação para nós. O arcanjo Gabriel diz a Tobias: porque fostes agradável a Deus, Deus permitiu que fosses tentado. Vemos Jó sendo tentado e perdendo tudo, materialmente falando. Vemos Jesus, como vimos aqui, ser tentado. Vemos o próprio Cristo nos ensinar no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Interessante que Jesus não pede que Deus nos livre das tentações, mas que nos dê forças para resistir e não cairmos em tentação. E é Jesus quem vai dizer no Horto das Oliveiras: vigiai e orai para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E São Paulo nos fala que nós somos tentados, mas Deus nunca vai permitir uma tentação acima de nossas forças. Nos dará forças e nos dará a vitória com essas forças. Mas quais são as tentações que nós temos? E como reagir diante delas? E é sobre isso que a igreja nos chama a meditar. Todos nós somos tentados, todos. Isso é bom sinal. Sinal que estamos no caminho de Deus. Quem não for tentado, quem não precisar ser tentado, porque não está no caminho de Deus. Então é normal sermos tentados. A primeira tentação de Jesus, que o demônio chega para ele e diz: se és o Filho de Deus, fazei com que estas pedras se convertam em pães. É a tentação do prazer desordenado. Eu digo desordenado porque existe um prazer ordenado. Deus nos deu prazer em fazermos as coisas, prazeres nos nossos sentidos, prazer de ver uma paisagem bonita, de ouvir uma música bonita, prazer do odor. Quem não gosta de sentir o cheiro de um perfume, que dá prazer, né? Ou comer uma comida gostosa, ou descansar, né? Deitar-se, descansar. Então, os prazeres que Deus colocou para nós são coisas de Deus. E são coisas de Deus que Deus nos deu com um fim. Ou seja, para conservar a nossa vida, seja intelectualmente, o prazer de conhecer as coisas, seja fisicamente,
prazer físico, né? Para conservar a nossa vida. Então, com o prazer da comida, eu busco o alimento para me conservar. Isso é bom. E tudo que Deus faz é bom. Seja para conservar a própria espécie, o prazer próprio da união carnal que Deus colocou como meio de união para a propagação do gênero humano. De modo que o prazer em si, ele não é bom nem mal. Deus fez. Podemos dizer até que é bom, porque tudo que Deus faz é bom. Porém, por causa do pecado original, nós temos aquela tendência ao buscar o prazer de modo desordenado. Aí que entra o pecado. Então, a nossa natureza, fragilizada por causa do pecado original, ela busca o prazer pelo prazer e não pelo fim dele. Então, ele passa a ser como que até idolatrado, busca do prazer pelo prazer. Então, eu vou comer, é gostosa a comida, mas eu não quero parar mais, eu quero mais e mais. Ou então eu exijo mais e mais. Eu vou me deitar, não o suficiente só para descansar, mas eu já descansei, mas fico lá rolando na cama, cheio de... Aí vem a preguiça. Primeiro vem a gula, depois vem a preguiça, aquela moleza. O próprio prazer na vida íntima, que Deus fez de modo correto, deve ser buscado de modo no segundo plano de Deus, na união do homem e da mulher, dentro do plano de Deus, que se chama matrimônio, porque é a expressão de uma entrega total por toda a vida. Então é dentro do matrimônio, por isso que solitariamente é sempre um pecado, a busca é desordenado, buscando com pessoas do mesmo sexo também é desordenado, né? E buscando fora do matrimônio também desordenado. Ou seja, o prazer, ele tem que ser buscado de modo ordenado. E aquela tentação que o demônio faz a Jesus, se és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães, sempre foi entendida como uma tentação pelo prazer, ali simbolizado pela gula, por exemplo. O fato é que é preciso ordenar as coisas. E qual é a resposta que nós damos a isso? O que é que vamos buscar para ordenar isso? Vai buscar na palavra de Deus. Por isso disse Jesus, está escrito, nem só de pão vive o homem. Ou seja, não só do prazer vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, nós vamos aprender a ouvir a palavra de Deus e ver, diante dessa situação, o que é que Deus fala, o que é que Deus me diz, qual é a sua norma, a sua lei, porque eu sei que seguindo a lei de Deus eu vou ser feliz, e não posso fazer do prazer o meu próprio Deus. Lembra os romanos, por exemplo, eles tinham aquela tendência de comer muito, e comiam, e se enchiam de comida, e quando acabavam não aguentavam mais, desculpe aí o que eu vou dizer, eles provocavam vômito para poderem comer de novo. Tal era a ânsia de ter o prazer do alimento, isso em tudo. Então vocês veem o que é a natureza desordenada quando busca o prazer desordenado. Aí é preciso seguir a palavra de Deus. E nota que Jesus estava em jejum. O jejum dá uma ordenação a esse desregramento que nós temos. A penitência dá uma ordem a isso. A oração dá uma ordem a isso. Ao escutar, meditar, contemplar a palavra de Deus, dá ordem a isso. Então está escrito, vai dizer Jesus para o diabo. Está escrito. O que é que Deus diz? Qual é a lei dele? O que ele nos manda? E aí, com a graça de Deus, porque ninguém consegue praticar o bem se Deus não der a graça, ninguém consegue vencer uma tentação se Deus não der a graça. Então eu tenho, com a graça de Deus, a vitória. Mesmo que caia, eu me levanto e sigo em frente. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas aí vem uma segunda tentação que o demônio faz a Jesus. Ele leva Jesus no pináculo do templo. E lá de cima diz, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo.
E o demônio usa a Sagrada Escritura para convencer Jesus, para Jesus se jogar de lá. Porque está escrito que o Senhor mandará os seus anjos para que não tropeces em alguma pedra. É um trecho da Sagrada Escritura, embora o demônio tenha omitido uma palavra, né? Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. É a tentação da arrogância espiritual, ou a tentação do orgulho, da vaidade. Eu já estou salvo. Então notem que o demônio usa a palavra de Deus para tentar. Então tenhamos cuidado, porque nem todo aquele que usa a Bíblia, a palavra de Deus, é de Deus. O demônio também usa a palavra de Deus para tentar. As heresias todas surgiram em cima da Sagrada Escritura. Uma interpretação errada da Sagrada Escritura. Por isso Deus nos deixou o magistério, Jesus deixou o magistério para nos garantir a interpretação correta. Senão nós corremos o risco de cairmos em erros. O demônio usa da Bíblia para tentar. E Jesus responde com a própria Sagrada Escritura. Mas que tentação foi essa? Lança-te daqui abaixo. É a tentação do orgulho, né? É a tentação de se colocar no perigo do pecado. De dizer que isso não acontece comigo, né? Eu sou o melhor, né? Comigo eu não caio. É a tentação daquele que julga os outros e não olha para dentro de si mesmo. Como disse Jesus, aquele que olha o cisco no olho do outro, mas não olha a trave que está nos seus olhos. É a tentação do orgulho, daquele que se expõe nas ocasiões de pecado. E vamos vencer isso com o quê? Com a humildade e com a obediência. Com a submissão, obediência. Lança-te daqui abaixo, toma cuidado com o perigo. O demônio pode dizer para você: vai lá naquele barzinho, não tem perigo nenhum. Vai lá naquela festa. Como é que é essa festa? Nem toda festa é para o católico. Mas vai lá, você não vai acontecer nada. Pode ler esse livro. Mas esse livro foi condenado pela igreja. Não, você está acima disso. Pode ver esse programa de televisão, assistir a esse filme, entrar nesse aplicativo, nesse bate-papo, nada, não vai acontecer nada contigo, você é mais forte que isso, Deus vai te proteger. Pode fumar esse cigarrinho, essa bebida, tomar essa bebida, nada, isso não tem nada demais, todo mundo faz. Cuidado, não vamos nos expor às ocasiões de pecado, porque nós caímos. São Bernardo é bem claro, diz que quem voluntariamente se expõe à ocasião de pecado, já está querendo pecar, porque não podemos nos expor. Há um poeta romano, que conta uma história muito interessante, uma fábula muito interessante a respeito disso. Diz que o leão estava com bronquite. O rei da floresta com bronquite. Estava lá o leão alquebrado na sua caverna. Estava lembrando aqui, caverna em latim chama-se espelunca, né? Estava lá na sua espelunca, lá na sua caverna, né? Todo alquebrado, cabeça baixa, né? Depois a sua cauda caída. E ele então vai à entrada da caverna e vê lá na frente passando a raposa. Ele olha para a raposa, todo mole, todo vitimizado, e diz: amiga raposa, eu estou aqui com bronquite, estou mal, e eu preciso de alguém que venha aqui me socorrer, que venha me ajudar. A raposa, vocês sabem, é muito astuta, pelo menos nas histórias que a gente ouvia antigamente, era assim, muito astuta. Olhou aquilo lá, achou aquilo muito estranho e se colocou numa posição estratégica em que o leão não pudesse pegá-la, uma posição de segurança. E disse: amigo leão, estou observando
que há muitos passos em direção à caverna, mas não há nenhum passo voltando da caverna. Por isso eu não vou, amigo leão. Foi sábia e foi astuta. Nós muitas vezes vemos os passos indo e não vemos os passos voltando. Nós dizemos, não tem problema nenhum ir, não tem nenhum problema fazer, isso não vai acontecer comigo. E quando acontece com alguém, nós julgamos a todo mundo, olha, fulano, aconteceu. E nós nos expomos, aí é que vem a queda. Então vamos lembrar, né, da esperteza da raposa, que não foi porque só tinha passos indo, não tinha passos voltando. E vocês entenderam o que acontecia quando chegavam lá dentro, evidentemente. Então não vamos nos expor às ocasiões de pecado. Não vamos nos jogar no fogo, se caiu no fogo vai se queimar. Né? Então cuidado. Né? Aliado a isso veio a tentação, reze. Peça força, mas estou com vontade de ir. Todo mundo me chamando, reze, Senhor, me dá força, porque eu estou louco aqui para ir. E cuide. Quanta gente cai, por exemplo, porque na hora de dormir, coloca o celular ao lado do travesseiro e antes de dormir, vai dar uma olhadinha. E naquela hora o diabo vem, se aproveita e opa! Foi dormir depois de ter pecado. Quanta gente tem essa tentação. Toma cuidado. É uma ocasião próxima de pecado, eu não vou fazer isso, eu sei que posso cair. Muita gente entra numa conversa lá, né, numa rede social, daqui a pouco começa a procurar ver coisas impuras e quando vê já está caindo. Olha o perigo, só tem passos indo. Chegou lá, o leão te pega. Cuidado. Isso em tudo. Tem uma roda de conversa, você começa a querer falar, daqui a pouco está falando mal dos outros, murmurando. Cuidado, só tem passos indo. Afaste-se, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos agora para a terceira tentação que o demônio faz a Jesus. O demônio apresenta a Jesus todos os bens do mundo e disse, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Quando fala bens do mundo, não são os bens apenas materiais, também dinheiro, casa, fama. Nós realmente temos necessidade de coisas materiais para viver, isso é normal. Porém, isso não pode se tornar o nosso fim. Qual é o fim do homem? Para que fim foi criado o homem? Para conhecer, amar e servir a Deus nesse mundo, depois ser feliz para sempre no céu. Está lá no catecismo. Depois salvar a sua alma. Está lá no catecismo. De modo, qual é a coisa mais importante que existe na minha vida? É o meu trabalho? Não. São os meus estudos? Não. É ter bens materiais? Também não. É me divertir? Também não. Embora todas essas coisas sejam boas e até necessárias, mas não é nisto que consiste o meu fim. De que adianta eu ter tudo isto, e se depois, quando eu morrer, for precipitado no inferno, perder a minha alma. De modo que a nossa obra principal é salvar a nossa alma. Mas o demônio nos seduz com coisas do mundo, diz, vem, vem. E nós, seduzidos, terminamos vendendo e entregando a nossa alma. Que valor tem uma alma humana? Que valor? O valor do sangue de um Deus que se faz homem e morre numa cruz por causa de uma alma. Se apenas um tivesse pecado, Jesus faria a mesma coisa, porque a nossa alma tem muito valor. Que valor tem a alma humana? O valor de todas as tentações, ciladas e maldades que todos os demônios fazem em todos os tempos para perder uma alma. Esse é o valor do sangue de Jesus, o valor de ser imagem e semelhança de Deus, o valor de sermos filhos de Deus. Este é o valor de uma alma. E será que nós damos valor à nossa alma?
Cuidamos da nossa salvação? Essa é a questão. Só temos uma. E depois que nós morremos, a alma sai do corpo e se apresenta diante de Jesus. E temos um julgamento, para ficar bem claro para nós a sua grandeza, o seu amor por nós e a nossa gratidão ou ingratidão. E aí a nossa escolha é definitiva. Então, que valor tem essa alma? Só temos uma. Uma vez um papa reunido lá com alguns chefes de Estado, papa lá da Idade Média, um Bento desses, Bento XII, XIII, não me recordo bem, estavam conversando e esses chefes queriam que o Papa aprovasse uma lei, naquela época que os estados eram católicos, aprovasse uma lei. E o Papa disse: não vou fazer isso porque eu só tenho uma alma. Se eu tivesse duas, eu perderia uma, ficaria com a outra, mas eu só tenho uma. Você só tem uma alma. O que é que está fazendo por ela? Que cuidado está tendo por ela? Você chega no espelho, se arruma, puxa o cabelo para cá, para lá, se ajeita e não deu certo aqui, põe ali, arruma a roupa para cá, está meio torta, vai lá. Ótimo, cuida do seu corpo, é muito bonito. É templo do Espírito Santo. Mas tem esse mesmo cuidado com a sua alma? Tem esse mesmo cuidado com a sua salvação? Isso é que é importante. Diz que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. E é essa promessa que o demônio faz: tudo isso eu te darei aqui. O que é mentira, que ele não dá, é mentiroso. Se prostrados me adorares. Não vamos fazer isso. Por isso vamos ouvir o que Jesus diz: ao Senhor teu Deus adorarás, ao Senhor teu Deus prestarás culto. Então vamos rezar, vamos à missa, vamos buscar os sacramentos, confissão, a comunhão eucarística, adoração ao Santíssimo. Vamos buscar praticar o bem, fazer caridade, né? Procurar servirmos uns aos outros, perdoar-nos mutuamente, se alguém tem motivo de queixa contra o outro. Temos uma alma. Às vezes eu fico olhando as pessoas que às vezes se discutem umas com as outras e dizem: não suporto fulano. E católico, a gente costuma dizer lá em Campos, católico federal, diziam lá antigamente, né? E não suporto fulano, não quero chegar perto, tenho alguma coisa contra. E você, quando chegar no céu, como é que vai ser? Não quero resposta, porque desse jeito você não vai entrar no céu. Não vai. No máximo vai passar no purgatório e de repente vai ficar até o fim do mundo esperando a hora de entrar no céu. Não cuida disso, né? Para com isso. Olha um teu Deus que leva um tapa no rosto e se entrega por ti. Por isso, meus irmãos, nessa quaresma vamos fazer uma reflexão a respeito dessas tentações e como é que nós estamos agindo na nossa vida, no dia a dia, diante da nossa salvação. O que eu faço para minha salvação? Eu sei que a morte vem. E depois? Que Nossa Senhora nos ajude, nos proteja e nos auxilie, né? Nos fortaleça, né? Com a sua graça, né? Com a graça de Deus, para que assim possamos caminhar bem uma salvação eterna. Amém.